O drama começa no céu. Os anjos se apresentam reunidos em torno do trono. Entre eles está Satanás, que parece estar bem à vontade neste ambiente celestial. Deus conversa com ele mencionando as virtudes, o seu verdadeiro e devoto servo Jó, que é temente a Deus e que evita o mal. E Satanás não se impressiona. Ele pede a permissão de Deus para testar Jó, tirando-lhe tudo que ele possuía e expondo os testes, e certamente que o arrebentarão com a sua vida. A aposta foi feita. A permissão foi concedida. Uma catástrofe sem precedentes viria sobre a vida de Jó. Vem comigo nessa história. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas suas mãos. Somente contra ele não estenderás a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó vivia em uma terra chamada Uz, no Oriente Médio. Uz ficava em uma região leste de Judá, e talvez fronteira com o deserto. Porém, era uma terra propícia à criação de gado e agricultura. Jó era muito rico e tinha muita propriedade. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Há uma indagação muito forte em que época ocorreu essa história. É uma pergunta muito difícil de responder, pois não há como determinar certeza quem foi o autor do livro, que traz o próprio nome de Jó, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, aonde ele menciona ao lado de Daniel e Noé. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal. Pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como, por exemplo, o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, e o papel que desempenhava era semelhante ao de Abraão, como sacerdote da família. Nessa época, tanto gado assim era uma grande fortuna. Jó também tinha 7 filhos e 3 filhas, que eram muito unidos. As Escrituras nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Inicialmente, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento, ao qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado. Apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, seguindo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes e confraternizavam frequentemente. Em meio a tantas riquezas e luxos, Satanás desconfiava que Jó obedecia a Deus somente pelas riquezas e os bens materiais que o possuía. E é nesse momento que Satanás vai na presença de Deus e faz uma espécie de aposta com Deus. E para provar que Satanás estava errado, parece que Deus entra nesse jogo. E Deus deixa Satanás tirar tudo de Jó, exceto a sua vida. Em um só dia, Satanás tirou tudo, todos os seus bens, e matou todos os seus filhos. Então Satanás feriu Jó com uma doença terrível. Vendo o seu sofrimento, a esposa de Jó sugeriu amaldiçoar a Deus e morrer. Mesmo assim, Jó continuou a adorar a Deus e não pecou. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe dado, havia lhe concedido, e que nesse caso, quando fosse tirado tudo aquilo, certamente Jó blasfemaria contra Deus. O teste foi feito.
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas suas mãos, somente contra ele não estenderás a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos estavam todos reunidos na casa de seu primogênito e morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa, e todos que estavam lá dentro morreram. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e lançou sobre a terra e adorou a Deus. E é nessa hora que ele diz uma das mais conhecidas palavras do livro de Jó: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma grande dificuldade em determinar que tipo de doença pegou Jó. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. As Escrituras nos relatam que Jó usava cacos de telha para raspar a pele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Depois de muita conversa entre Jó e seus amigos, Deus respondeu a Jó, e ele não explicou a razão do seu sofrimento, mas mostrou a Jó seu poder e a sua sabedoria. Jó podia confiar em Deus, pois ele sabia o que estava fazendo. Jó ficou satisfeito com a resposta e se arrependeu de questionar a Deus. Jó teve 3 filhas, Gemima, Késia e Querem, e foram as mais famosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tanto sofrimento, tanta desgraça, depois de tudo ocorrido, Jó ainda viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com a idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Jó ganhou sua saúde de volta. Ficou com o dobro dos seus bens. Tudo que tinha foi multiplicado. Jó morreu em idade avançada e muito abençoado por Deus. Muitas perguntas ainda estão sem resposta. Muitos porquês ainda não foram respondidos. Que não foi Satanás que escolheu Jó para o teste, mas foi o próprio Deus. Não se sabe porquê, mas Deus tem seus desígnios. Esta foi a história de Jó.